Maria teve outros filhos? Não, ela não teve outros filhos. Não que isso fosse diminuir o respeito que nós temos por ela, porque até a Igreja Católica considera o ato sexual no matrimônio uma bênção de Deus. Mas ela escolheu viver até o fim o projeto de Deus na vida dela. E Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. Mas por que aparece então na Bíblia textos escritos Jesus e seus irmãos? Vamos lembrar o escrito em Mateus. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Vamos para uma breve explicação. A palavra irmão aparece na Bíblia mais de 500 vezes. Tanto em aramaico como em hebraico antigo, não tinha palavras específicas para diferentes graus de parentesco. Não existe nenhuma palavra para primo. A palavra irmãos não designa somente filhos dos mesmos genitores, mas também primos ou parentes mais distantes. No mesmo Evangelho de Mateus, um pouco mais para frente, em Mateus 27, diz assim: entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. No Evangelho de Marcos também diz assim: e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre elas as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago o menor e de José, e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia. Os evangelhos atestam, portanto, que havia uma outra Maria que era mãe de Tiago menor e de José. Mas esta Maria não era a mãe de Jesus. Então quem era? Poderiam os chamados irmãos de Jesus ser, na verdade, primos de Jesus. É o que deduz a leitura do Evangelho de São João. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Está em João 19, 25. Pode conferir. Em Gálatas, Paulo diz assim: depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Isso significa que esse Tiago, tido como irmão do Senhor, era um dos 12. Então podemos também verificar a genealogia dos apóstolos, porque a genealogia é uma fonte mais precisa na Bíblia. Em Mateus 10, temos: eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu. E Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Portanto, temos 2 Tiagos. Um que é irmão de João, filho de Zebedeu, e o outro Tiago, que é filho de Alfeu. Portanto, nenhum dos 2 Tiagos, tidos como irmão do Senhor, era verdadeiramente irmãos de Jesus, filho de Maria. Em nenhuma passagem da Bíblia, Maria não é chamada ou citada como mãe de ninguém, a não ser de Jesus, até a crucificação. Segura essas palavras, até a crucificação. Vamos voltar neste ponto. Mas antes, seguimos. Jesus atribui à palavra irmãos mais um significado, como vemos em Marcos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã.
e minha mãe. Jesus chama de irmãos também aqueles que ouvem as palavras de Deus e as põem em prática. É para nós que ele dirige essas palavras. Se nós escutarmos e pusermos em prática seus ensinamentos, faremos parte da família dele. E fazer parte da família implica em termos direitos e deveres. Jesus indica assim o seu parentesco espiritual ao povo que ele resgatou. Os seus irmãos e irmãs são os homens, as mulheres, que tomam parte com ele da herança celeste. Sua mãe é toda a igreja, porque é ela quem, pela graça de Deus, faz a vontade do Pai. Entendemos que nas palavras de Jesus, ele referencia sua mãe, pois não houve uma mulher que fosse tão fiel às palavras de Deus, seu Pai, senão Maria. Portanto, Jesus exalta aqueles que escutam sua palavra e as põem em prática, a ponto de igualá-las à pessoa que ele mais tem em consideração no mundo, sua mãe. Para concluir, voltamos ao ponto, até a crucificação. Maria não é mencionada como mãe de ninguém, a não ser de Jesus, até a crucificação. Se Maria tivesse outros filhos, vamos refletir, ou filhas naturais no tempo da crucificação, seria muito estranho Jesus ter pedido a João para que cuidasse dela, já que a tradição da época obrigava os filhos a cuidar da mãe que ficasse viúva. E Deus é justo e não iria desprezar ou abandonar a mulher que ele escolheu para ser a mãe de Jesus e que foi tão fiel a ele. Como José já tinha falecido e Maria não tinha outros filhos, Jesus, pregado na cruz, olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. E João levou Maria e cuidou dela. E ele foi o único dos 12 que não morreu martirizado. Neste momento dramático da crucificação, que Jesus entrega sua mãe ao discípulo amado, dizendo: mulher, eis aí seu filho, porque não tinha ali nenhum irmão de sangue de Jesus, mas tinha de fé. É neste momento que fundamenta-se o sim, e que esse sim de Maria foi de Maria a Deus para todos nós. Então Maria, a mãe de Jesus, nos foi dada como mãe pelo próprio Jesus na cruz. Respeitar e conhecer a vida de Maria nos traz a oportunidade de refletir sobre a maternidade divina, sobre o ventre daquela que gerou Jesus, que nos ajuda a amar ainda mais o dom de ser chamado mãe.